Olá, boa noite, estamos no ar com o PUC TV Esportes. Hoje é quinta-feira e tem muita coisa pra gente discutir até às 8h15 da noite. Afinal, domingo tem clássico Goiás e Atlético no estádio Serra Dourada. Sábado tem o Vila Nova em campo contra o América de Morrinhos. E as novidades nos times do interior e também nos times aqui da capital. Você faz o programa com a gente, o nosso WhatsApp é o 62-8599-1000. Também vamos falar de convocação. O Dunga convocou jogadores para 2 amistosos hoje e também vamos falar de Copa Libertadores. E tem o Enderson Moreira, hein, que foi demitido no Santos. Daqui a pouquinho detalhes também. Comigo aqui nas opiniões, o Cleison Teixeira e o Doni Araújo. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Beleza. Um abraço a você, um abraço ao Cleison Teixeira, ao telespectador do PUC TV Esportes. É um final de semana bastante promissor aqui, né, em Goiânia. Tem esse jogo do Vila com o América de Morrinhos, é o primeiro contra o segundo do Grupo A da divisão de acesso. O Vila empolgado depois da vitória sobre o Anápolis e tem razão, o time parece ter melhorado, encontrado o caminho. E no domingo o clássico, o principal clássico hoje no estado, talvez, porque os dois que estão na Série A, mais uma vez, Goiás e Atlético. A nota ruim, no meu ponto de vista, é o preço dos ingressos. Em os dois casos são altamente questionáveis, embora o Vila tenha uma promoção interessante para quem compra o ingresso antecipadamente. Boa noite, Cleison. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Doni. Um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. E nessa última notícia que você trouxe, a demissão do Enderson, a informação é de que quando o Robinho comunicou os jogadores do Santos pelo no grupo WhatsApp. do WhatsApp, diz que a galera comemorou, né? Os jogadores verdade. fizeram festa com a demissão do treinador. É aquilo que a gente falava ontem. O futebol chegou a um ponto onde o dirigente, se não fizer o que o jogador quer, meu amigo, isso porque os dirigentes deixaram dessa forma. O milindre é muito grande. Jogador é pior do que menino mimado. E é um mimo que começa dos dirigentes e vai dessa forma. Em que pese, eu acho que em algumas situações o Enderson exagera realmente. Ele é um treinador que às vezes exagera, mas tá no futebol, né, meu amigo? Futebol não é somente ali dentro, entre jogador, treinador e os próprios jogadores, não é um ambiente muito educado, não. Não é um lugar para você educar os seus filhos, não. Porque o que sai de palavrão, o que sai de xingamento, de discussões ríspidas, não tá no gibi. E se não fosse o Arley, acho que nesse momento o Enderson seria o favorito para voltar para o Goiás, caso Será o que é time só o não Arley? vença. Não, principalmente o Arley, né? Caso porque o time não vença o Atlético domingo. O próprio presidente do Goiás, em determinado momento, chegou a declarar que mas quando ele fosse presidente, o Enderson não... o Enderson não trabalhou com o não Sérgio volta. Rassi, né? Ele era vice-presidente. Ah, é? Ele estava por dentro do que tinha acontecido. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Tem inclusive a entrevista do Enderson, que foi curioso o que aconteceu. Ele foi para a entrevista e parece que já estava demitido. Foi o que pelo menos o povo já tinha articulado o já, né? presidente do Santos declarou hoje. Mas esse assunto para daqui a pouco. Primeiro Goiás com Humberto Castro. Uma vitória que pode dar a liderança do Goianão. Uma vitória que pode garantir Wagner Lopes no comando técnico. Rumores de uma possível saída, caso não vença o clássico contra o Atlético, são cada vez maiores. Independente dos rumores, do que falam, a gente sabe que existem essas questões no futebol, mas eu procuro deixar de lado e estar focado aí nos jogos, estar focado no resultado, que domingo, se Deus quiser, vai ser uma vitória. Até o momento, o Goiás enfrentou os times do interior 6 vezes e conseguiu apenas 2 vitórias, o que mostra que ninguém está respeitando o maior vencedor do campeonato goiano. Então, acredito eu que para a gente não dar chance para essas equipes consideradas pequenas no campeonato, a gente tem que fazer o nosso dever, que é estar com respeito, mas quando criar chance, fazer para não ter problema. Domingo, Dia Internacional da Mulher. A diretoria faz promoção, elas não irão pagar no jogo lá no Serra Dourada. Se você fosse torcedor e pelo que o Goiás vem apresentando, levaria uma mulher nesse jogo, Igor? Com certeza, eu levaria minha esposa. Se a minha mãe estivesse aqui, levaria, não só por isso, pela questão do desempenho do time, mas pela iniciativa. Acredito que teremos um bom público no domingo, um clássico para ter paz, pelo menos nos estádios, né? Com a presença das mulheres, o pessoal aí um pouquinho exaltado, deixar essa rivalidade toda de lado e torcer só para a equipe, e que a gente possa estar sendo feliz no domingo, e que as mulheres do nosso lado rei, do nosso lado verde, que
torcem para o Goiás possam estar comemorando no final do jogo. Não são só mulheres do lado do Goiás, né? Do lado do Atlético também, com a camisa do promoção Atlético. Tem mulher que, em geral, né? A promoção tem que ser feita para os dois. Pros dois lados. Ele quis dizer que a turma dele, que as mulheres do lado deles não, é que só para tirar a comemora. dúvida, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode ficar na dúvida. Daqui a pouquinho nós vamos falar do time. Meio time mudou o Wagner Lopes hoje à tarde. Agora, antes sobre o jogo, o Humberto disse que pode ser um jogo para firmar o Wagner Lopes no comando técnico do Goiás. Você acha que se o Goiás perder para o Atlético, ou até mesmo empatar, acumulando 4 jogos sem vitória, ele corre risco de cair, Cleison? Existe uma pressão e uma torcida muito grande para que o Wagner Lopes deixe o Goiás no domingo, né? E que se transfira, já sai direto com a malinha na mão para o Atlético. Tem gente torcendo para que isso aconteça. Nossa, mas tem até campanha, tá pior que campanha política. Mas isso é fato. Existe uma pressão, não sei, a diretoria do Goiás me parece que não externou em cima dessa situação, mas por enquanto a diretoria dá mostras de que o treinador está seguindo o trabalho que dele se esperava, entendeu? Só que é claro que o time não vem correspondendo, né? Então eu penso que se perder ou empatar o jogo com o Atlético, a pressão vai ser muito grande e talvez o próprio Wagner Lopes mesmo não resista a tamanha pressão. Mas o fato é que domingo o Goiás tem que dar uma resposta, os jogadores do Goiás têm que dar uma resposta, né? Até mesmo nessa coletiva aí, o Igor falou algo interessante sobre essa situação. Ele perguntaram se os jogadores iam jogar pelo Wagner Lopes. Ele falou, não, vamos jogar pelo Goiás. Assim como o Wagner Lopes, eu trabalhei pelo Goiás. E é assim mesmo. Se o jogador perde o jogo, ele perdeu por conta dele também, porque foi ele que jogou, não foi por questão de treinador, não. E quando ganha também, pelo mérito e pela vontade dele ganhar para poder defender as cores do time que ele tá recebendo, que está pagando o salário dele, assim como o treinador também. Então, em que pé a gente sabe que no futebol muitas vezes acontece isso, do jogador, como estava acontecendo agora recentemente mesmo no Santos, o jogador muitas vezes faz corpo mole para tentar derrubar treinador, porque permite-se isso no futebol, né? Aqui permite-se isso. Então... Ô Doni, você identificou corpo mole no Goiás? Dos jogadores, não. Assistindo aos jogos? Não. Principalmente esses 3 jogos em que o Goiás não venceu? Não, corpo mole não. Identifiquei o que o Wagner Lopes falou mesmo. Comodismo. O jogador, o Goiás hoje parece, o time de futebol do Goiás parece uma repartição pública, todo mundo ali com estabilidade. Fazendo a dele pronto, né? Fazendo o trivial, sem se importar com produtividade. Faz só aquilo ali, o que é o cotidiano, o dia a dia. E eu estou falando isso com todo respeito, eu também sou funcionário público, porque tem muito funcionário público que trabalha, tem repartições que funcionam. Estou falando assim, aquele estereótipo que tem de repartição pública, que o cara fica só enrolando de barriga, o que nem é tão verdade assim, porque tem muita gente que trabalha, por isso que o governo anda, porque tem muita gente que não trabalha também, mas enfim. Mas corpo mole, não. Acho que os garotos da base são muito acomodados mesmo, acho que já estão resolvidos. Tem um problema sério de ser mimados, o próprio Sérgio Rassi disse isso, acho que o Goiás tem essa questão mesmo, os caras já acham que são ídolos. É mais ou menos aquilo que o Wagner Lopes falou. As pessoas, eu estou começando a mudar um ponto de vista que eu tinha a respeito dessa questão de você ter que resolver tudo dentro ali dentro do grupo. Isso é um discurso de jogador de futebol, corporativista, né? E a imprensa incorpora isso porque nós temos entre nós vários colegas que são ex-jogadores de futebol e continuam com as mesmas atitudes de jogador de futebol, corporativismo. Não, o patrão, o presidente, o diretor, ele pode, tem o direito e deve vir a público, porque ele tem que dar satisfação para a torcida que é o cliente dele. E o treinador, idem, obviamente, com respeito. Né? Com respeito, você não faltar com respeito ao profissional. Esse negócio, tem coisa, como disse como é que chama? O Felipe Menezes? Isso tem que falar internamente. Não tem que falar internamente. O time está rendendo mal. Ele não falou, fulano está isso, fulano está aqui. O fulano sim, né, Cleiton? Se ele tivesse falado o nome de alguém, aí está errado. Ele não falou. Ele falou, os caras estão mal, não estão jogando, ele não salvou ninguém. Então, eu acho na Europa, os treinadores dão nomes. Dão nomes. Eles falam nome. Lembra do técnico do Shakhtar que falou que o Bernard foi para lá para roubar do Shakhtar? Pois é. Então, lá até hoje. Essa questão eu acho que muda. Agora, só para encerrar sobre o treinador, essa demissão do Henderson aí bota mais uma espada em cima da cabeça do Wagner Lopes. Eu não concordo com vocês, não. Acho que lá no Goiás, talvez o Arley seja voto contra. Talvez não, com certeza será, né? Porque o cara barrou ele, tirou ele daquele jeito e até
achei que foi deselegante. Mas eu tenho a impressão de que o resto... O Sérgio O Haas... próprio Ailê chegou a falar mal do Arley aqui também. Do Anderson? Do Anderson. Houve um período, Pasquetto, houve um período, mas olha só, essa semana, depois das declarações do Wagner, eu ouvi entrevista do Dr. Sérgio Haas na Rádio 730, e ele falando, me foi avisado pelo Anderson, do Drubis. É um problemão para ser resolvido. Daqui a pouquinho tem a entrevista do Anderson e vocês vão ver assim o porquê ele saiu, que foi essa questão do mimo dos jogadores lá do Santos. Agora um outro detalhe, Doni, o Wagner Lopes hoje, pelo menos ele foi coerente com o que ele falou, né? Com o que ele falou depois do jogo contra o Craque, porque ele mudou meio time, são 5 mudanças e 4 jogadores da base do Goiás deixam o time titular. Dá uma olhada aí, temos a escalação e entre parênteses quem sai do time, entendeu? Renan Bocão, sai o Everton, Júnior Lopes volta, sai o Felipe Macedo, hein? Alex Alves e Felipe Saturnino, Igor Juliano reaparece, tá no Goiás aqui desde 2012. Ele já tinha entrado contra o Craque. Sai o Rodrigo, Felipe Menezes e na frente 3 atacantes. O Juan, que entra no lugar do Meio Arthur, o Danilo, que entra no lugar do Bruno Henrique e o Eric. Wagner Lopes, você tem que ver onde você está amarrando seu jeguinho, porque confiar no Juan tá meio custoso, hein? O Wagner Lopes também parece um pouco indeciso, né, a respeito do que ele quer fazer desde o começo da temporada. E aí, Cleison, essas mudanças feitas por ele? Eu esperava que ele fosse mexer depois das críticas que ele fez. Mas você gostou das mudanças? Eu não gostei, por exemplo, da saída do garoto Arthur. Eu acho que o Arthur tem qualidade, fez o gol. Fez um gol, né? Eu achei que o primeiro tempo dele não foi ruim, achei que o primeiro tempo dele foi razoável. O que faltou, aquilo que eu disse, a questão da orientação, porque é um garoto... Você não tenha gostado da entrada do Juan também, né? Não, o Juan, pelo que mostrou... o Bruno Henrique, tudo bem, o Bruno Henrique falta ele, muitos fundamentos ainda. O Bruno Henrique é um jogador que tem muita velocidade, chuta bem fora da área, cabeceia bem, mas tem algo que é péssimo, aliás, lhe falta algo que não é bom para um atacante. Tranquilidade para finalizar. Ô Doni, e pelo jeito você não gostou da volta do Júnior Lopes na zaga, né? Eu não estava gostando das atuações dele, né, parceiro? Pois por isso que eu estou perguntando. Mas vamos ver se ele melhora, né? Assim, o jogador de futebol, eu particularmente não sou, com exceções, é claro, tão radical assim que o cara tem que sair e nunca mais voltar. Às vezes o cara tá mal, sai, melhora e volta, né? Então vamos aguardar. Sobre essa mudança no ataque, o Sérgio Haas disse também 2 coisas curiosas aí. Primeiro, o Sérgio Haas disse que o Juan também não disse ao que veio. Falou rigorosamente assim. E pelo jeito vai ganhar uma oportunidade em um clássico, hein? Pois então isso aí já, o Wagner Lopes já não está agradando muito o presidente. E quanto ao esse Bruno Henrique, né? Isso. Esse o Sérgio Haas acha que foi uma vitória porque é um jogador que veio para teste e tal, não sei o quê. Então, acho até que o rendimento dele tá bom. Então, já está agradando a diretoria. Boa noite, amigos do melhor programa esportivo de Goiás. Eu não me empolgo com esse time do Verdão. É muito fraco. Assinado Chiquim, Goiás, Residencial Primavera. Um abraço. É muita mudança para um momento de pressão e que ele precisa ganhar o jogo. E o porque eu imagino que seja um time completamente desentrosado. Que não dá para você arrumar em 2, 3 treinamentos. E ainda mais, Cleison e Doni, com jogadores que estão numa fase horrorosa, como o Felipe Menezes e o próprio Eric. Mas então ele está assumindo esse risco. Talvez ele aposte no clássico muito mais pelo fator motivação. A gente sabe que o clássico muitas vezes é um jogo que você joga muito mais com a raça, com o coração, do que a parte tática. Uma pergunta aqui, ó, Cleison, para a gente ir para o intervalo. Para vocês dois, o Humberto pergunta: Pasquetto, o Goiás caiu de produção com a entrada do Igor. O que vocês acham? Não acho que mudou tanto assim, não. Dele pro Túlio? Da entrada dele, eu acho que não mudou tanto assim, não. E aí, Doni? Eu também acho que não mudou, não. Acho assim, a princípio poderia se dar mais oportunidade para os pratas da casa, mas há um consenso aí de que o Goiás precisa de mais experiência naquele lugar, ali, naquela região que joga o Igor. Do meio campo. Até agora não me encheu os olhos, mas vamos aguardar. Para mim está jogando muito para o lado. Mas também piorar não piorou, não. Deixa eu mandar um abraço para um casal torcedor dos nossos telespectadores diários e torcedor do Goiás aqui, a Maria Divina e o Nédio, que são aí nossos telespectadores aqui de longa data
E por acaso ela me mandou, pedindo para mandar um abraço pro marido dela, um beijo para ela, mas já é telespectadora do PUC Esportes de antes de eu vir para cá. E Cleison, agora os números pesam contra o Igor, né? Ele entrou, o time não ganhou nenhuma. Isso é fato, né? É a notícia. Mas ele não teve responsabilidade direta nenhuma por Nenhuma, essa, não, a função dele é outra. Ele vem fazendo ali, é lógico que não é um jogador que aparece tanto, mas eu acho que ele vem fazendo o básico. Eu acho que ele vem fazendo praticamente a mesma coisa que vem fazendo o Túlio. E o Túlio não é um volante que sobe, que marca gols, como o Igor também não é. Beleza, vamos então para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho tem o Vila Nova, tem o Enderson Moreira, hein? Esse homem saiu daqui já tem quase 2 anos e é notícia para nós ainda. Tem as mensagens, muita coisa até às 8h15 da noite. De volta aqui com o PUC TV Esportes e mais 2 informações sobre o Clássico Domingo. 40 e 80 são os preços dos ingressos, mulher não paga e o Bruno Rezende apita o Clássico. Isso. Bruno Rezende. Estávamos aqui discutindo antes do programa, foi ele que prejudicou o craque lá contra a Napolina. Naquele gol que ele deu falta no goleiro e no outro cruzamento que ninguém sabe se a bola saiu ou não, que o rapaz do craque fez o gol. O craque reclamou bastante naquela oportunidade, né? Quem que apitou o primeiro? Foi o André Luiz Castro, né? Foi, André Luiz Castro. O Wilton foi mal naquele Atlético Napolina e o Bruno Rezende aparece aí como novidade, hein, Doni? Apita o Clássico domingo. Vamos torcer para que ele não cometa os Sinceramente, mesmos erros, né? assim, da maneira como a gente vê o André apitando, o próprio Elmo, o Wilton, o Eduardo Tomás, o Bruno Rezende, assim, eu não tenho uma recordação, assim, da maneira como ele apita e tudo mais. Eu achei o Bruno muito... eu gosto do jeito dele, não é um árbitro que fica parando toda hora, ele é um árbitro que deixa correr. Eu só acho que em alguns momentos ele tenta aparecer mais que os jogadores, do que a partida. Eu acho que ele tem só que dar essa baixadinha de bola aí e continuar fazendo o trabalho que ele faz bem feito quando ele está apitando, mas é um árbitro que às vezes ele gosta de chamar demais a atenção do jogador. Acho que o árbitro não tem que ficar parando para ficar chamando a atenção do jogador, não tem que bater no peito e falar que ele manda. É simples, não fez o que está na regra, cartão. Reclamou, apita, xingou, né? Vermelho, tchau, fez falta desclassificante, cartão, acabou assim. Árbitro não tem que aparecer, né? Quanto mais escondido, se ninguém notar a presença dele, melhor o trabalho dele. É um árbitro que tem boa estatura, um árbitro alto, assim, lógico que na fisionomia quase igual ao Antônio Pereira, porque ele é alto, mas não tem o mesmo porte. Mas a gente tava falando de um árbitro discreto que apitava, o Tonhão, gostava mais do jeito do Tonhão apitar, tranquilo, sem ser espalhafatoso. Grande árbitro. O Tonhão até para expulsar tinha tranquilidade, vinha tranquilo, lance, o povo já xingando, nego achando que não ia dar cartão, nada, ele ia tranquilo, olhava, parava. Apitou eliminatória de Copa do Mundo, apitou tchau, de acabou. Tudo, rapaz, só não apitou a Copa mesmo. E atenção para esse recado, você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Manteiga Itacolomi com sal, a lata de 500 gramas, R$ 7,90. Torta confeitada, fabricação própria, R$ 19,87. Salsicha hot dog Perdigão, quilo, R$ 4,47. Cerveja Skin, lata, 350 ml, R$ 1,25. Papel higiênico Paloma, folha simples, leve 16, pague 15, R$ 9,90. Macarrão sêmola Araguaia espaguete, Padre Nosso ou parafuso, R$ 1,18. Leite em pó Itambé lata, R$ 6,89. Lava-roupas em pó Tixan Primavera, leve 2 quilos, pague R$ 1,900, R$ 7,99. Peixe fresco Surubim, R$ 11,89 o quilo. Arroz Cristal tipo 1, pacote 5 quilos, oferta especial. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Lá em Santos, a notícia da demissão do Enderson Moreira aconteceu por volta de meio-dia e meia, né? O curioso é que um pouco antes disso, ele foi para a entrevista coletiva. A primeira notícia foi que ele saiu da coletiva e em seguida foi demitido pela diretoria. O presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, falou que ele foi para a coletiva sabendo já que sairia do time. E aí o Enderson não falou nada. Fato é que a notícia é a seguinte, de que o mau relacionamento dele com os jogadores das categorias de base pesou para a demissão do Enderson Moreira, que ele pegava muito no pé dos caras. E aí tem essa notícia, que assim que ocorreu a demissão, o Robinho no grupo de WhatsApp passou para os caras e os caras soltaram um foguete. E que o Robinho também teria mandado uma mensagem para a diretoria dizendo que a convivência com o Enderson Moreira era insustentável. Eu peguei um trecho da coletiva do Enderson que eu acho que retrata bem todas essas vertentes
da demissão dele. Dá uma olhada na pergunta e na resposta do Anderson na coletiva hoje lá em Santos. A gente vê ali no treinamento que, como em muitos dias, vimos diversas cobranças, você pedindo para os jogadores segurarem mais a bola, enfim. E até em um momento você foi demonstrar para o Lucas Lima ou para outro jogador como deveria ser feito, tocou a bola para o Wesley, a bola escapou e pareceu que ali o clima ficou um pouco tenso, assim. Isso daí é coisa de treino mesmo? Vai para o vestiário depois ou fica só ali? Não, gente. Quem está acostumado com futebol sabe que as coisas acontecem assim, não tem nada. Você não tem como chegar no ouvidinho de cada um dentro de campo e falar assim, Giovânio, né? Pega a bola, toca a bola direitinho. Eu gostaria muito, mas não tem jeito, né? O ambiente de campo é outro, e quem está acostumado com isso sabe muito bem como que as coisas funcionam. Não há nenhuma coisa pessoal, há sim orientações técnicas e táticas, de postura, de postura tática, né, de posicionamento. Então, uma coisa mais normal do que tudo. Já aconteceu várias e várias vezes, não vai ser hoje, que vai ser a única, não tem nenhum tipo de melindre quanto a isso. O Doni, ele deve ser muito chato. Você vê que é... Nossa, ele deve ser um leãozinho. Ele é reincidente, né? Se a gente analisar a situação dele aqui no Goiás... A primeira dele foi com o Fernando Lima, companheiro, lembra? Lembro, da Um abraço pro Fernando lá da Band. A primeira não, CBN. aquela foi a mais grave, ele já vinha fazendo coisas Aí antes. depois ele apelou com o da Onda também numa coletiva, lembra? Os moleques da base com ele não tiveram chance. Pois é, ele é reincidente, né? Reincidente. Aqui em Goiás a gente já teve essa oportunidade de vê-lo trabalhar, ele parece ser um cara meio prepotente. Parece, eu digo porque eu também não acompanho o trabalho do dia a dia, entendo disso aí que ele falou. O Cleiton também sabe, o ambiente de futebol é assim mesmo, às vezes você xinga, não sei o quê. Isso aqui não é uma coisa tão fora do comum dentro ali do grupo, não é razão para muito melindre. Agora, acho que ele tem um tipo de postura que eu sempre notei dele, daquela história, meio parecido com aquele negócio, eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. Ele nunca tem responsabilidade. E em campo, a campanha dele no Santos é muito boa. Boa. Ele é líder do grupo Robinho dele. mesmo, que é o que chega a ser interessante, pra você ver como é que as coisas funcionam no futebol. Recentemente, o Robinho foi entrevistado e encheu a bola do Anderson. Robinho que foi convocado hoje pelo Dunga. Exatamente, foi convocado pelo Dunga, novamente seleção brasileira, e já meio que antecedendo essa convocação, foi feito esse questionamento. Se ele imaginava que poderia voltar à seleção e a forma como ele estava jogando, o que se devia a esse crescimento dele novamente, e um dos destaques dele foi o trabalho do Anderson Moreira, que estava facilitando a vida dele. Aí, no entanto, um dos primeiros a comemorar a saída do treinador. Amigo, futebol ele é deu a assim. notícia pro povo. Trazendo para o nosso aqui, eu vou repetir, se não fosse o Arley hoje na direção de futebol do Goiás, eu acho que se o Wagner Lopes cair depois do jogo domingo, o Anderson seria o favorito para reassumir o cargo dele aqui. Agora o Anderson foi o técnico que encerrou a carreira do Arley no Goiás, no futebol. Agora, Doni, o Anderson foi o técnico que encerrou a carreira do Arley no futebol. Tá bom, Pasqueto, mas só que aí cabe um questionamento que ninguém faz, talvez até não sei por quê, deveriam fazer. Porque eu, particularmente, acho que o Anderson não teria tanta força se não tivesse por trás dele a diretoria do Goiás para tirar o Arley daquele jeito. Porque o que a diretoria fez quando ele tirou o Arley? Nada. A diretoria esperou passar esse tempo todo para dar um cargo pro Arley. A diretoria, você fala o Marcelo Segurado? Não. O Arley é tão forte que depois ele tirou o Marcelo Segurado para ele assumir. A diretoria no Goiás é Arley Pinheiro, bicho. O resto tá ali... Mas o próprio Arley chegou a questionar o Anderson mas também na época não questionou. Assim, né, eu acho que não tem Teve clima. questionamento, viu, Doni? Teve questionamento. Dos bastidores, não, mas esse teve Anderson briga não coloca feia. os moleques da base, não sei o que tem. Teve. O João Bosco Luz questionou abertamente. Esses dias agora o Sérgio Haas também. Teve discussão e o problema de segurado é que isso é em defesa do Anderson, que é parceiro dele. Na realidade, eu me lembro disso aí, eu estava lá no Goiás fazendo a revista do Goiás nesse período, e o João Bosco Luz, o Arley Pinheiro nunca questionou. A saída do Arley, estou falando dos garotos. Os garotos eu sei que o João Bosco Luz me falou, que ele pedia para colocar, falava para o segurado fazer treinos juntos e o segurado fazia um e depois ficava o dito pelo não dito. Também perguntei para ele, mas o senhor não é o presidente? O senhor não é o senhor que manda? Mas, enfim, eu digo em relação à decisão de tirar o Arley, eu não sei. Aquilo ficou meio... Agora, você tem razão, oficialmente
foi o Anderson que tirou o Arley, e de uma maneira deselegante, né? Porque Foi. depois de um jogo em que o Arley, particularmente, eu não vou dizer que o Arley teve culpa naquele 5-1 pro Cruzeiro, né? Porque acho que se fosse outro goleiro ali, então ia teria tomado. Era para ter sido 9-1. Boa noite, Pasqueto. Você não acha que a torcida do Goiás tem que continuar boicotando os jogos do time? Para mim tem. Porque se o torcedor não fizer isso, vai virar um Vila Nova da vida. Meu nome é Leonardo, torcedor do Goiás. Ah, Leonardo, eu sou bem democrático. O cara, se quiser ir, vai. Se não quiser, não vai. Se quiser pagar 80, paga. Se não quiser, não paga, entendeu? Eu só não aconselho em jogo onde tem muita torcida organizada. Aí eu não aconselho, não. É melhor você ficar em casa. Boa noite. Será que o Vila ganha sexta-feira? Sexta-feira o Vila não ganha, não. Não, pode ser que ele ganhe sábado, à tarde. Que ele Inclusive, pega o um América. risco muito grande ele perder sexta-feira. É. Se ele for pro Serra Dourada sexta-feira, não vai encontrar ninguém lá. Ademir Borges. Pasqueto, para saber quem leva mais público pagante no fim de semana, é muito simples. O de sábado é todo torcida do Vila. No de domingo, tire os 2.000 do Atlético, o resto é do Goiás. Boa noite a todos no programa. Penso que o técnico do Goiás vai cair nesse final de semana. Não entendo por que o Murilo... Esse Murilo arrumou uma dor de barriga esses dias e o Paulo não tem tantas oportunidades na equipe. O que vocês acham? Aqui é o Bruno Martins, do Fim Social. O Paulo eu não sei direito. Agora o Murilo era titular, arrumou um problema estomacal aí, sumiu. Eu tô achando, eu já defendi muitas categorias de base, continuo defendendo, mas eu também já estou começando a achar que essa categoria de base do Goiás, afinal de contas, não é tão boa quanto a gente pensa. Murilo, eu respeito a tua opinião aqui, mas é um negócio que nunca vai acontecer. Vou até mostrar aqui depois para os companheiros. Você é meu chegado, eu gosto de você. Ontem a sua mensagem sobre o Vitor foi ótima. Aliás, ela tá aqui, ó. Aqui, ó. O histrionismo do Vitor é excessivo mesmo, ele não é doido. Só tem alguns desequilíbrios emotivos ajustáveis com um bom tratamento psíquico. Agora você fez um pedido para nós aqui que eu vou te contar. É impossível de acontecer. E já que eu falei no Tigrão, vamos lá de Vila Nova com a Luciana Vitorino. Invicto na temporada, o Vila Nova curte uma boa fase antes de voltar a campo pela divisão de acesso. E deixar uma boa impressão para o técnico Márcio Fernandes é uma das preocupações do elenco colorado, já que nenhum jogador tem vaga garantida com ele. Tá muito boa, claro, mas a gente tem mostrado isso dentro de campo. Mas no primeiro tempo a gente não foi muito bem, a gente tem que melhorar. Cada dia, cada jogo, cada partida, cada treino a gente tem que melhorar. E o lateral Anderson fez direitinho, pelo menos na partida contra o Anápolis, que não foi titular. Ele foi fundamental nos 2 gols. Primeiro cruzou para Matheus Anderson, empatar a partida no Jonas Duarte. E no segundo, fez um cruzamento fenomenal para Frontini garantir a vitória colorada. No jogo mesmo olhei o Matheus passando e eu tenho essa facilidade de colocar a bola na cabeça. Acabei olhando ele passando e deu o passe certinho na cabeça dele. Ele foi feliz na finalização. Continuar no treinamento fazendo isso. Cada dia está melhorando mais nos treinamentos, nos cruzamentos também. Para fazer isso aí, entrar no jogo e o professor precisar, acertar o cruzamento para sairmos felizes. Agora, a dúvida para o jogo contra o América de Morrinhos é: o técnico Márcio Fernandes vai insistir com o Arthur na lateral ou entregar nas mãos de Anderson a titularidade? O lateral disse que está à disposição. Tem que conquistar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar no dia a dia, trabalhando igual o professor precisou, a gente tem que dar o nosso melhor, segundo tempo, 10 minutos, 15 minutos, 5, precisou da gente tem que estar ali para ajudar o Vila. A gente tem que trabalhar dia a dia, igual eu falei aqui, precisar de mim, o professor chegou em mim, já conversou comigo, ó, se eu for precisar de você, está preparado? Eu falei, estou preparado, se precisar de mim, 10, 50, precisar, eu vou estar à disposição. Doni, eu vou arrumar um boné aba reta pra você vir aqui, viu? Não, ao invés da boina. Não, a barreta você tem? Desses aí, mas esse é muito grande. Não, mas é o aba reta. É o que tá mudando. Não, eu tenho de aba reta menor. Isso é moda. A moda hoje é essa aí, mas eu acho feio. Mas eu não caio nessa, não. Eu acho feio. Olha lá o tamanho do boné do cara. Fica maior do que a cabeça. Tem que ter coragem e estilo, viu, Cleison? Mas é a moda, viu? É por causa do hip hop. Eu não dou conta de usar boné, não. Primeiro que eu tenho uma cabeça gigante. Boné e aí não prende assim, fica...
prende a testa, o sangue da você testa. Você disse que gostou de cobrir automobilismo, para andar de automobilismo tem que ser de boné, filho. Boné. Mas aí eu ganhando o dinheirinho que o povo ganha... É automobilismo e pescaria. Eu uso muito boné quando eu trabalhar no autódromo ou então pescando. A minha mania de usar boné foi por causa do automobilismo. Vamos fazer o seguinte, então. Nós temos que fazer um intervalo agora e na volta, com muita calma, nós vamos falar bem do Anderson, que eu acho natural a entrada dele, quero saber a opinião de vocês, e falar desse grande jogo, hein? Sábado, Vila Nova e América de Morrinhos, lá no Serra Dourada, tá prometendo. São os 2 líderes até agora, são os 2 primeiros no grupo A, que é o grupo do Vila Nova. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta e para continuar falando do Vila, temos imagens do último treinamento. O Anderson falou agora há pouco com a gente. Aí você vê o Arthur, que pode ser opção no meio-campo. O próprio Anderson. É natural a entrada dele, Cleison, na lateral direita? Com certeza, com certeza. Pelo que já vinha fazendo, inclusive antes do jogo contra o Anápolis, a gente já imaginava que o Anderson pudesse ser titular, né? Na equipe do Vila Nova. Entrou bem no segundo tempo, junto com o Diego, né? O Dudu. O Dudu. Junto com o Dudu e o Matheus Anderson. Matheus Anderson começou já. Começou, titular, exatamente. Eu falo assim, mas os 3 no segundo tempo foram bem, fundamentais, né? para a virada do Vila diante do Anápolis. Já tinha sido assim contra o Itaberaí, né? Exatamente. Então, assim, verdade. garotada que entrou bem. E aliás, Pasquetto, o Vila, se tiver paciência, fizer o trabalho correto, da maneira como vem fazendo, e eu acho que o Márcio tem essa capacidade, ele tem esse discernimento, o Vila tem algo hoje que é muito difícil no futebol brasileiro. Mas claro que a gente está falando em termos de projeção, mas o Vila tem 2 bons laterais. O Patrick joga direitinho, né, Cleison? Patrick na esquerda e esse Anderson na direita. O Vila, se tiver a calma e manter esse trabalho, a torcida está apoiando, está legal, porque são 2 bons jogadores. Isso é difícil. Só os grandes clubes hoje do futebol europeu que você consegue ver laterais assim. Eu acho que não estou fazendo comparação com laterais do Vila, não. Estou falando com relação a ter bons laterais. Ter um da direita bom e um da esquerda tão bom quanto. Mas você sabia que hoje, então hoje eu não vejo aquele lateral perfeito. Eu não vejo. Não tem mais. Você vê igual tinha o Cafu, o Jorginho, o Branco, o Leonardo, o Leandro, o Júnior. Hoje não tem. O Marcelo, Doni. Ele vai pra frente, ele mete gol, só que deixa o buraco lá atrás, um abraço. Pois é, mas esse é o problema. Aquele Felipe Luiz, ele só marca. Na frente também ele não rende nada. Pois é, mas esse é o problema. A função hoje está mais complicada do que no tempo desses aí. Esses aí não tinha essa... Primeiro que eles não chegavam toda hora na frente desse jeito e não tinha que ficar correndo do jeito que hoje fica. Que os treinadores, curiosamente, querem que o cara ataque, mas não bota ninguém para cobrir, não. Ele tem que voltar para se virar na marcação. Esse menino mesmo do Vila, o Anderson, ele disse nessa entrevista aí, o Vladimir estava cobrando dele que ele estava mal na marcação. Mas eu tenho que atacar. É difícil. Não é fácil você fazer essas duas. O campo é grande. Mesmo os campos pequenininhos, é muita correria que você tem que fazer. E no caso do Anderson, viu, Doni, compensa ter um jogador para fazer essa cobertura pela direita, porque ele vai bem no ataque. No caso dos dois, você está certo. Se você analisar, tira fora a questão de que eles ainda são jogadores iniciantes no profissional, né? Mas dá para você arriscar até que o Vila hoje tem os melhores laterais do futebol aqui de Goiânia. Se você analisar bem, assim... Nós temos quem? Tem esse Julinho no Goiânia, lateral direito, que parece que é bom. Joga direitinho. Ele é velho ou é novo? Não é nem velho. O Goiânia não tem jogado muito velho desse ano. Então ele deve ter uns 20 e poucos anos. Bom, lá é o Gugu, né, Doni? O Gugu... Dei uma resenha aí, que eu não sei se é verdade, mas eu vou falar do jeito que eu me Esse Gugu do Galo passou uma raiva nele sábado lá. Mas você comprou, se fosse só em mim, me falaram uma resenha de bastidor, eu não sei se é verdade, já tentei descobrir. Pé da vida porque o Gugu ganha bem, né? Que os jogadores do Goiânia, não é que eu vou dizer que fizeram o corpo mole, mas não fizeram muita questão de jogar contra o Santa Helena não, porque o Gugu tá ganhando muito mais do que eles e o Gugu não mexe por... Ele não vai daqui onde você tá para receber uma bola. Agora é o seguinte, sobre sábado, Vila Nova e América de Morrinhos, o Vila é primeiro no grupo, o América de Morrinhos é segundo. Para quem comprar ingresso até amanhã, R$10 apenas. É nisso que eu me escoro para achar que amanhã, que no sábado vai dar mais gente do que domingo. Mas tem um detalhe, hein? De acordo com o que eu li no site oficial do Vila, e se não for assim, então é bom o Vila corrigir o texto, o cara compra o ingresso com 10, mas ele tem que ir ou com a camisa ou levar uma time mania. Não basta só comprar antecipado, não. Não. Eu ouvi uma entrevista do presidente, você compra antecipado, paga R$10.
Se você for comprar no dia lá e estiver com a Time Mania, você paga meia. Não. Então, foi isso que eu entendi. Pois é, eu também tinha entendido assim, tinha escrito uma matéria desse jeito, fui checar no site oficial do Vila, então o texto do site está equivocado. Não, mas aí o texto do site eu acho que deve ser a nossa fonte oficial, né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Porque, inclusive, pelo texto do site, nem tem meia entrada, a não ser para quem ser carteira de estudante aí ou não é promoção, é lei, né? No sábado. No sábado, no caso, vai estar no sábado, vírgula, né? Depois de meio-dia, que a venda vai, segundo o site, vai até sábado ao meio-dia. A venda antecipada? A venda antecipada. Lá nas lojas, Flávio. Torcedor pagando R$10, então. Pagando R$10, mas aí, pelo texto. Com a Time Mania ou então com a camisa. Exatamente. Aqui, Doni, ó. Tô abrindo aqui. E me parece, Pasqueto, que já foram vendidos 1.000 ingressos antecipados. Eu também ouvi falar isso. 1.000 ingressos. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Enquanto eu procuro aqui, vamos lá com o recado do André Isaac, que te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. Ô Doni, você tem razão aqui, ó. Texto do site do Vila, aqui, ó. A promoção para a compra de ingressos, aqui, ó. Os ingressos começam a ser vendidos às 13 horas de hoje, que foi hoje. Foi quarta. Tá. E termina no sábado ao meio-dia. A promoção é para a compra de ingressos de arquibancada. Todos os torcedores podem comprar o ingresso e no sábado devem apresentar uma aposta da Time Mania ou estar vestido com a camisa colorada na portaria do Serra. Então tá bom. Então vamos lá. Você compra seu ingresso a R$10 antecipadamente nas lojas Flávios ou então no Oba. E para entrar você tem que estar com uma aposta de Time Mania ou então com a camisa do Vila. Beleza. O ingresso na hora do jogo terá o valor de R$40 na arquibancada e R$80 na cadeira, sendo que estudantes e idosos têm direito à meia entrada, 20 e 40. Então tá legal. É só isso. É isso aí. Morreu. Então ficou claro, né, Cleison? Ficou. Fechou a treta. É isso aí, um abraço e até lá. E eu acho que vai dar muita gente. Dá mais gente sábado ou domingo, Doni? Pois é, rapaz. Eu tô esperando para ver. A torcida do Vila acho que está empolgada. Ficou empolgada e com justiça, com razão, depois da vitória sobre o Anápolis, principalmente. Afinal de contas, o Vila está invicto no campeonato. Teve aquele mau resultado, entre aspas, né, do empate fora de casa contra o Novo Horizonte. Depois ganhou em casa, ganhou do Anápolis, está liderando. Então eu acho que a torcida tem razão de... E está apresentando melhor. Você vê, o time jogou um pouco melhor contra o Anápolis do que contra o Itaberaí. Ainda tem muito para melhorar? Tem, mas está melhorando. Eu tô tentado a dizer que talvez no sábado dê mais gente, porque o ingresso do Goiás e Atlético é muito salgado e não tem promoção nenhuma. Só a mulher ir não vai refrescar tanto assim. E aí, Cleison? Não, eu falei ontem e reafirmo, acho que vai dar mais gente no sábado. Olá a todos, olha, para mim o treinador do Goiás está dando um tiro no pé com esta escalação, pois na segunda o Anderson Moreira chega em Goiânia, Fabrício Alencar, Vila Brasília. Falando a torcida, viu, Fabrício? A torcida vai pressionar. A torcida vai colocar uma pilha, né? Vai. Olá, boa noite. Cleison, com todas essas mudanças no Goiás, o Atlético passa a ter um leve favoritismo para o clássico de domingo? A pergunta do Antônio Carlos Alcântara. Antônio, não, para mim eu vejo os dois em condições de igualdade. Eu acho que mesmo o Goiás com essa questão aí, esse problema, esse início, esse princípio de crise, o Atlético ainda não apresentou um futebol que me convencesse a ponto de apontá-lo como favorito no clássico de domingo. Eu vejo os dois times hoje
O Atlético começando a subir, o Goiás começando a cair, então eu vejo hoje bem equiparados os dois times. Boa noite a todos. Pasqueto, ganhando ou perdendo, eu acho que segunda-feira o Wagner cai no Goiás. E o Anderson é água passada. Ele é muito O Anderson é águas passadas. Ele é muito arrogante. O Wilton, do Jardim Planalto. Ele deve ser um pé naquele lugar. Ele parece sim ser muito arrogante e a gente já teve essa impressão não, vimos isso nas entrevistas coletivas quando ele estava aqui no Goiás, né? Inclusive com os casos citados por você, com colegas aí, do caso do Fernando Lima foi uma pergunta absolutamente normal, né, que o Anderson passou a bater boca. Mas eu acho que a torcida vai botar pilha, acho que não são águas passadas não, para a torcida principalmente, tem muita gente na torcida do Goiás que gosta dele. Você tá reclamando do jeito que tá lá no Santos, lá da base do Santos, a molecada do Santos, que tá com televisão toda hora, tá num grande centro, toda hora tem clube da Europa de olho em cima. Que quem vai fazer com essa molecada do Goiás? Acho que vai pegar... Vai tirar do time. Se tivesse no jogo passado contra o Crack, ele ia entrar em campo e bater uns 3, ele dá de mão aberta. Mas assim, ficou Ele vai provado... tirar tudo do time, né? Ficou provado que lá a base é prioridade. Aqui no Goiás não sei se é. Bom, mas o Santos está há anos fazendo isso, gente, ganhando dinheiro. Mas assim, não sei se é tão... O Santos, porque tem essa fórmula e tá fazendo isso, certo? É porque é o jeito do Santos, a porque base se você é pegar, por prioridade. exemplo, o Corinthians campeão da Copa São Paulo, o Corinthians não tem ninguém entra daquele ninguém. time campeão Não, no mas time eu tô principal. me falando Então, entra eu tô ninguém. falando especificamente do Santos. Mas até que ponto isso é benéfico? Porque você vai tentar forçar uma situação a todo custo. Isso é mais ou menos o que está acontecendo com o Goiás. Mas pro Santos tem sido, eu Cleison. particularmente defendo que você tem que aproveitar a base, mas eu acho que quando você consegue pegar por ano 1 ou 2 da base, já aproveitou bem demais. Não. O Barcelona, que é o Barcelona bem estruturado, ele revela um jogador a cada 2 anos. Concordo, mas olha aqui, pro Santos, isso está provado. É tem prioridade, sido. mas eu falo, mas tem sido benéfico. acaba sendo um erro, porque o que acontece com o Santos? Já nesse ano, início do ano, ele já trocou o treinador 2 vezes. E a tendência é continuar assim, ele vai trocar mais outras 3, 4, 5 vezes até o final do ano. Mas é um time que tá com a corda no pescoço, que tá com dívida para com todo dívida, lado, devendo e muito. aí vê na base a solução para ele. Mas a dívida do Santos é preciso a gente pensar direitinho. Ele só está com dívida porque ele foi Má vítima. administração. Ele foi vítima de um maracutaia golpe de uma maracutaia do pai do comprovada. Neymar. Comprovada na Espanha, que eu não sei por que no Brasil não. Mas não foi só o pai do Neymar, não. Teve teve conivência, mais o gente, time deve tava ter, comandando sempre pelo tem, dinheiro. Não é um cara só, ninguém faz isso sozinho. Claro. Vamos lá então para mais um intervalo. Saiu a tabela da Série B, hein? André Isaac hoje brincou, falou, pô, cadê o Vila? Brincou com a Luciana Vitorino. Ele lá quer na Série pegar C. no pé da Luciana. É lógico. E o André claro. não é, né? Hã? E o André não é vilanovense. E ele também não é, e não é de pegar no pé, né? E o Atlético estreia em casa, daqui a pouquinho detalhes. De volta com o PUC TV Esportes, e temos agora aqui o Atlético, exatamente, o Dragão que joga domingo contra o Goiás, clássico no Serra Dourada. Eric Maravilha e as últimas do Dragão. Aos poucos, o técnico João Paulo Sanches vai dando forma ao time do Atlético para o clássico de domingo contra o Goiás. No início da semana, ele chegou a testar Eduardo, volante na lateral direita. Mas agora vem testando Luizinho no lugar de Marcos Vinícius, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um time um pouco mais ofensivo, já que Luizinho é meio atacante. E o time não atuaria com 3 atacantes, mas com Thiago Primão fazendo a função de 3º homem no meio-campo. E são tantas possibilidades, tem essa possibilidade apenas da entrada do Luizinho. O Atlético ficaria com o meio-campo, que chegou a treinar hoje. Sérgio Manuel, João Denoni, Thiago Primão e Luizinho. Mas o time que treinou mais tempo teve Sérgio Manuel, Pedro Bambu, João Denoni e Thiago Primão. Porque o Murilo se recuperou e foi para a lateral direita. São as possibilidades que tem o técnico João Paulo Sanches para o clássico domingo contra o Goiás. Acho que o Luizinho tá fora, viu? Você acha que o Luizinho não joga? Ele não tá preparado fisicamente. Você tá apostando aqui... Não, você tá falando do Zezinho. O Luizinho já tá jogando. Ah, tá, sim. O Zezinho. Isso é confiança. Zezinho, Luizinho. Porque os laterais... Tá certo, Zezinho, Luizinho, você não vai colocar o Gui no time, porque não tem Os não. laterais que estavam machucados se recuperaram Tá e certo. chegaram a treinar como titular hoje. Então tem Márcio, Murilo, Lino, Rafael, Elbis ou Matheus Miller, Sérgio Manuel, Pedro Bambu, João Denoni e Thiago Primão. Aqui o que pode mudar é o Pedro Bambu ir para a lateral direita, com o Murilo saindo do time e o Luizinho entrando. Na frente, Rafinha e Iago, com possibilidade para o Maurides, o atacante que veio do Internacional,
que tem que ser regularizado até amanhã. Diz que ele está bem fisicamente, né? Falta regularizar. Você lembra desse rapaz, Doni? Não. Você sabe da história dele? Só essa aí, daquela que eu vi vocês mostrando. Deu uma aqui cambalhota ontem, e estourou o joelho. O que você vi. achou dessa? Eu achei que, se eu sou empresário dele, eu estourava o outro. Ele para não fazer isso. Eu estourava o outro joelho dele de raiva, mas daria uma bronca nele porque não existe isso, né? Saiu a tabela da Série B. Vamos dar uma olhada aqui na primeira rodada do Brasileiro da Série B? Deixa eu só te falar para mim que eu acho que vai ser. Da escalação? Eu acho que o Murilo joga, o lateral direito. No meio-campo, Pedro Bambu vai como volante. Sérgio Manuel, Pedro Bambu, João Denoni. Isso, essa a segunda que você colocou essa opção. Thiago Primão. E sendo regularizado, o Maurício joga no lugar do Iago. Eu Então também acho que vai ser isso aí. Embora eu gostaria do Luizinho no lugar do Pedro Bambu, mas o treinador do Atlético vai fazer isso contra. Não vai, não vai. Vai botar marcação, o treinador. Eu não tiraria o Murilo, tiraria o Pedro Bambu. Mas aí o meio-campo do Atlético vai ficar mais leve. Mas eu posso falar um negócio? O Pedro Bambu na lateral direita é melhor do que o Murilo. Bom. Nossa! Melhor. Não, então, tá danado. Pra Mas você ele não ver. vai fazer isso, porque ele quer fechar o meio, o Cleiton está certo. Não, e claro. esses técnicos hoje em dia, assim, você pega um cara sadio igual o Bambu, embora não consiga jogar direito futebol, É o tal do pé de ferro. eles entram e jogam todos. É tipo o Márcio Araújo. Você passa muita raiva com o Márcio Araújo no Flamengo? Passa bastante. Ei, mas eu passei demais no Palmeiras. Bastante. Nossa, que povo ruim. Todo time tem, gente, um desses. Infelizmente, não deveria, E todo né? treinador gosta, né? Do futebol. Por isso é que o futebol brasileiro tá, como diz o povo aí da rede social, igual gol o da Pará. Alemanha. No Pará. Toda hora é Cris. gol da Alemanha. Nossa, não, vamos mudar de assunto. Tabela eu da... do Léo Moura, vendo o Léo Moura dando as assistências, cruzamento. Aí, O substituto do Léo Moura no Flamengo é o Pará. O Atlético na primeira rodada estreia em casa, hein? No Brasileiro Série B. Pega o Boa aqui no estádio Serra Dourada. Dá uma olhada na primeira rodada. Vitória e Sampaio Correia, Macaé e Santa Cruz, Mogi Mirim e Criciúma, América Mineiro e Bahia, Paraná e Ceará, Paysandu e Botafogo, vai Papão da Curuzu, Náutico e Luverdense, ABC e Oeste, Atlético e Boa, CRB e Bragantino, os jogos 8 de maio, uma sexta-feira, ou 9 de maio, um sábado. Interessante que o Atlético repete estreia contra o Boa, né? No ano passado foi assim também, né? Paysandu e Botafogo, quem ganha, Doni? O Botafogo ganha dinheiro. Vai começar com o estádio lotado. O jogo é lá na Curuzu, mas não vai ganhar dinheiro não. A sua lembrança é boa. O Atlético no ano passado estreou fora de casa contra o Boa, foi 1-1 ou 2-2? 1-1 ou 2-2, né? Foi fora de casa e agora estreia em casa. 1-1 lá. O Caranga, né, fez o gol e o Jorginho fez o gol do Atlético. Isso. E os 4 outros jogos do Atlético agora, pra gente completar as 5 primeiras rodadas. Aí depois tem Ceará e Atlético. Ó a terceira rodada aqui, Doni, ó. Atlético e Botafogo. No dia 19 de maio, ou 22 de maio, ou 23 de maio. Criciúma e Atlético, depois Atlético e Luverdense. Espero que o Atlético não leve o jogo para Brasília, né? Ah, tem isso, hein? É verdade, hein? Só que a última do Atlético lá com o Vasco, o Atlético quis assumir a despesa do jogo, sobrou uma micharia pra ele. Você sabe que lá, para usar o tem estádio lá... Tem que vender o jogo. Não, o estádio lá, o mínimo é 115 mil. Foi esse ano. Para abrir a porta, né? Para abrir, para usar. O mínimo, a taxa mínima. Eu espero que ele não leve, não é só por causa do Botafogo, não. Que ele não leve, que o Goiás não leve, que o Vila não leve. O Goiás já falou que não vai levar. Tem que porque o torcedor aqui. O Serra Dourada, só em relação a quadro móvel, teve um prejuízo de R$1 milhão esse ano passado. Se o Vila Nova e o Goiás levarem, aí é muito desaforo desses dirigentes. Porque toda hora eles estão falando, tem que privilegiar o sócio. Mas quem que o Vila vai levar para jogar fora? Tá bom, assim, eu tô falando, não pode, não deve. O Vila tá na Série C, é verdade. Nós temos aqui agora também os gols de ontem na Libertadores, os gols do Brasileiro, para daqui a pouco a gente mostrar a convocação do Dunga. Vamos lá? Eu pulei essa parte, o pessoal tá posicionando. Os gols de São Lourenço e Corinthians, Internacional e Emelec, na Libertadores. Manda esse técnico do Goiás embora e traz o Enderson Moreira, pelo amor de Deus, Pablo Nickerson. Tô falando, como diz a moça lá do Zorra Total. Pasqueto, Vila incomoda muita gente, tá na divisão de acesso e torcedor do Goiás não esquece a gente do Vila, nem lembra do Goiás. Adriano, bairro da Vitória. Valeu, Adriano. Rivalidade é isso aí. Pasqueto, se o Goiás demitir o técnico, quem será o novo? Augusto César? O que você acha? Fábio Esmeraldino, abraço a todos. E o Augusto?
estaria preparado? O problema é que o Goiás vai ter uma Série A pela frente, né? Eu acho que o não é Augusto, brincadeira, né? O ideal para ele seria realmente começar um campeonato. Eu acho que ainda não é o momento. Até acho que o próprio Augusto sabe disso. Acho que não é o momento. Ele se queimaria facilmente. É melhor continuar fazendo o trabalho que ele está fazendo no Sub-20 e aproveitar. Acho que daqui uns 2 anos ele já vai estar apto para ser o treinador do Goiás. Bora lá ver os gols de ontem na Libertadores. O Internacional 3-2, Doni, foi um jogão, hein? Eu não vi o jogo, mas ouvi falar que foi bom mesmo. Nilmar fez 1-0, aí o Emelec virou 2-1. O time das Centrais Elétricas. Um abraço para o Walter PDS. Meu fiel escudeiro, viu, Doni? Tamo junto lá na Bandeirantes, no jornalismo. Gosto. Ó o Hever. 3-2. Eu falei Centrais Elétricas aqui, eu lembrei do Valtinho. Mas por quê? Ele tá com um probleminha com as Centrais Elétricas. Se fosse só ele dava um desconto, Se fosse só ele, a gente dava um desconto, viu, bicho? Gente, olha o gol que esse homem errou. E o gol do Elias? O Elias deu sorte nesse lance. Deu sorte, fez um golaço, hein, Cleiton? Ele ia errar o passe. Mas você vê, esperteza, né, Cleiton? A bola voltou e chutou. Chutou. Tem muito centroavante aí que não rápido, tá tendo exatamente. isso. Raciocínio rápido. Aliás, o Elias foi convocado hoje pelo Dunga. Coloca na tela, por favor, a convocação para 2 amistosos. Dia 26 de março, em Paris, contra a França, e 29 de março, em Londres, contra o Chile. Goleiros: Jefferson, Marcelo Groi e Diego Alves. Tudo ok com os goleiros? Acho que sim. Marcelo Groi que eu não tenho observado, né? Não sei se tá tão bem. Zagueiros: Davi Luiz, Marquinhos e Thiago Silva, PSG, Miranda do Grêmio. Do Grêmio não, desculpe, do Atlético de Madrid. Tudo bem se o Thiago parar de chorar, né? Tá com o olho roxo. Vamos lá. E o Davi Luiz tá jogando meio de volante lá no PSG, hein? Isso é verdade. Laterais: o Fabinho do Mônaco, o Marcelo do Real Madrid, o Felipe Luiz do Chelsea e o Danilo do Porto. A novidade é o Fabinho, né? Não, mas ele já tinha sido convocado antes pelo Dunga. Ele estava na Sub-23 e já tinha sido Foi, exatamente. Mas eu falo assim, ele foi numa situação de emergência. Agora verdade. Aquele rapaz do Bayern joga direitinho, ninguém convoca ele. O Rafinha. O Rafinha, né? Meio-campistas. Aí são os volantes, né? Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Fernandinho do Manchester City, Elias do Corinthians e o Souza do São Paulo, ok? Eu acho que o Luiz Gustavo, o Fernando joga mais que ele. Oscar, e aí os caras colocam o Firmino. O Firmino é atacante mesmo, o William não é atacante, né? Neymar, Felipe Coutinho é meia, Diego Tardelli, Robinho e Douglas Costa. Rapaz que meteu o gol esses dias e foi titular com o Dunga, ele não convocou. O Luiz Adriano. Luiz Adriano, né? Verdade. Mas esse Douglas Costa jogando muita bola, viu? Tá jogando? Tá jogando bem, direitinho. E o Felipe Coutinho também. Eu vi o jogo do Shakhtar contra o Bayern. Ele jogou bem, foi muito bem. Ele conseguiu irritar o time do Bayern de Munique. Bora, Doni. Bora. Você ficou fora da lista, hein? Quem sabe na próxima. Não, mas eu não quero jogar no time do Dunga. Eu tenho problemas com o Dunga. Tá bom, ô mimadinho da estrela.